Entrando aqui na nossa segunda parte da nossa aula, quando a gente falou na primeira de autocomposição e heterocomposição. Autocomposição, exemplos que nós temos é a mediação e a conciliação, e heterocomposição nós temos a arbitragem. Ok, vamos lá então. Aí nós temos outra situação que é onde a gente fala de processos vinculantes e processos não vinculantes, certo? Os processos vinculantes, o que eu quero que vocês entendam? Quando o controle e o resultado do processo está na mão de terceiros. Esse terceiro pode ser um árbitro, pode ser um juiz. Aí entra a questão que eu comentei na primeira aula. Quando esse controle do processo, do resultado, o controle de todo aquele processo está na mão de terceiros, eu estou falando de arbitragem, eu estou falando de uma decisão administrativa. Por quê? Estou comentando com vocês aqui que quando esse controle não está na mão das partes, está na mão de terceiro, eu estou falando de um processo vinculante. Opa, tem uma decisão e eu tenho que cumprir, tá? E o processo não vinculante é quando o quê? O controle daquele resultado, o controle daquele processo está nas mãos das partes. Ou seja, eu mesma, pensa só, eu posso resolver aquele processo. Por exemplo, eu e a vizinha, nós tivemos uma briga, estou com uma ação de indenização, mas eu sei que eu posso utilizar da mediação ou da conciliação para resolver esse processo. E quando eu sei que eu posso utilizar da mediação, da conciliação para resolver esse processo, estou falando de processo não vinculante. Ou seja, processo não vinculante quando o controle do processo, quando a decisão, o controle cabe às próprias partes resolver aquilo ali. Por isso que fala processo não vinculante, tá? Então vamos lá, fechando aqui. Processo não vinculante, o controle do processo cabe às partes, o controle e o resultado cabe às partes, tá? E o processo vinculante, o controle do processo e o resultado cabe a terceiro. Decisão administrativa é um exemplo e arbitragem é um exemplo. Diferente do processo não vinculante. O não vinculante, quando eu posso controlar o resultado, quando eu posso controlar o resultado e o processo, eu posso decidir, né, numa mediação, numa conciliação, eu estou falando de processo não vinculante, tá bom? E aí nós finalizamos aqui essas duas partes, quando a gente fala no primeiro da autocomposição e da heterocomposição, comentei com vocês no primeiro vídeo, e nesse segundo vídeo eu entrei com o assunto de processo vinculante e não vinculante. Vou colocar o material para vocês na minha página também, para que vocês possam estar estudando e esquematizando os estudos de vocês. Pessoal, beijo para vocês, bons estudos aí, qualquer coisa estou à disposição.